Eu vou fazer um contraponto, obviamente, a esta explanação oficial do governo do PMDB. Aqui nada mais é do que os quadros do Búrigo, né, tentando passar aquela ideia de um Estado que eles não conseguem arrumar, não conseguiram fazer nenhum projeto, de fato, para a saída dessa crise, na questão do desenvolvimento econômico, e falam, né, o Tarso quebrou o Estado, né, e tudo mais. É sempre dando a culpa lá atrás, do passado. Se nós formos olhar o passado, vamos lá pegar o governo Brito. O governo Brito assumiu, né, e o que ele fez, né? Vendeu o Estado, vendeu as principais estatais e não resolveu o problema. Tudo que se arrecadou com a venda das estatais não resolveu o problema. E, curiosamente, o PMDB vem aplicar de novo a mesma receita de vender estatais agora. E estatais lucrativas que não tem porquê, não tem desculpa nenhuma para dizer que vai privatizar, que vai entregar esse patrimônio público, porque elas são lucrativas. O que está fazendo com o Banrisul é um crime de lesa pátria. E não só do Banrisul, mas de estatais lucrativas como a Sulgás e outras tantas. Então, essa receita a gente já conhece desde lá atrás. A receita do PMDB é aumento de impostos, venda de patrimônio público e massacre de servidor público. Não paga vergonhosamente, desde o primeiro mês de governo, o salário em dia para os servidores públicos. Coloca toda a pública da crise, toda a culpa, no servidor público. Sabe, é lamentável, é o pior governo dos últimos anos no Rio Grande do Sul. E não adianta dizer, não, quebrar o Estado. Quem quebrou o Estado, de fato, foi o Brito, quando lá atrás, quando o Sartori era líder do governo Brito, fizeram essa negociação da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com o governo federal. E que ali está nos números, né? Devia tanto, pagou 13 milhões e deve 57 bilhões. Aí não tem culpa do PMDB. A culpa é sempre do PT, que pagou em dia o seu funcionalismo, que deu sim reajustes para os funcionários públicos. E aqui eu me lembro, o Rafael Bueno cobrava que o Tarso não pagava o piso, mas deu 76% de aumento. E o Tribunal de Contas aprovou as contas do governador Tarso. O governador Tarso deu 12%, que preconiza a Constituição do Estado, para a educação. E aí, claro, tem que continuar, né? Não dá para, de repente, quem aplicava 12%, aliás, na saúde, né? A gente vê assim, não paga nem os hospitais do Estado, ou paga a folha, ou paga uma parte, agora diz que não vai mais poder pagar os hospitais públicos que tem que fazer o repasse. Deve mais de 18 bilhões, milhões, melhor dizendo, aqui para o Hospital Geral. Não faz o básico, não consegue fazer o básico e veio com essa discurseira, né, de que, ó, nós precisamos, de novo, vender o Estado, que já foi feito lá atrás e não resolveu, só aprofundou a crise do Estado, com esta, né, visão do PMDB, que é a mesma do governo federal, do Temer, né, que é congelar por 20 anos os investimentos públicos, não tem nenhum repasse inflacionário que sai de aumento para os servidores. Então, é a mesma receita de desmonte das políticas públicas, de desmonte da saúde, da educação e tal, que a gente veio assistindo, não tem nada, não faz nada. As estradas é uma buraqueira. Ah, daí tinha um empréstimo e não fizeram nada com esse empréstimo. Se ele conseguiu um empréstimo, é porque o Estado estava em condições de receber empréstimos. E daí não realizam absolutamente nada de investimentos nas estradas, na saúde, não paga nem o que deve. Então, por favor, vereador Périco, essa é a sua versão. É a versão do Estado do Rio Grande do Sul, é a versão, os números do Búrigo, que manipularam, já fizeram manipulações com os dados da segurança pública, tentando minimizar o caos na segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul.
Desde o início, um caos na segurança pública, um caos na saúde, um caos na educação. Os professores estão aí de greve pela o vergonhoso parcelamento de salários, dando R$350 de parcela, sabe? Uma vergonha. E é sempre dizer, a culpa é do servidor. Nós temos que tirar, acabaram agora na Assembleia com os liberados dos sindicatos, querendo acabar com o movimento sindical dos professores do Estado como um todo. E daí ficam aqui reclamando, né, do movimento dos centros comunitários que estão sendo fechados, mas é a mesma coisa. É ter uma política contra o movimento organizado, contra os CEPERGs, sempre dando a culpa no servidor público, querendo desconstituir o movimento sindical. Imagina, meia dúzia de liberados não pode mais, como se fosse fazer alguma economia. Mas que economia? É de chorar esse governo. É de chorar, para não dizer outras coisas, sabe? E, enquanto isso, né, tem uma CPI que está tentando se instalar, de saber quantos bilhões, e se fala em torno de 9 bilhões, de isenções fiscais. Daí para os grandes empresários, enfim, para o setor que não precisaria, e daí ficam criticando a Ford, mas receberam uma multa que a Ford foi autuada de 200 milhões, que serviu para pagar a folha, ah, não, porque mandou a Ford embora. E eles continuam com esse mesmo esquema, beneficiar os ricos grandes, que podem pagar, em detrimento da maioria do povo, que carece de segurança pública, que carece de educação, que carece de saúde. Então, não venham com esse discurso para cima de nós, não. O povo gaúcho não é burro. Esse discurso, vocês vão perder na eleição, tenho certeza que vão perder. O Estado do Rio Grande do Sul nunca reelegeu nenhum governador. E esse que é o pior governador dos últimos anos, certamente não será reeleito, porque é uma política desastrosa. E não adianta dar culpa no Tarso, vai dar culpa no Brito, que ocasionou esse buraco, essa dívida monstruosa que não tem fim. Vamos cobrar a Lei Candir, que poderia sanar os problemas do Rio Grande do Sul, mas não faz nada, absolutamente nada. Inerte, sem projeto, não tinha projeto, né? Nem imaginava que fosse se eleger. Infelizmente se elegeu e a gente está vendo o caos. Vereador Beltrão. Vereadora Ana, cumprimentar a sua fala aí, fazendo contraponto. Uma parte, vereadora Ana. E pelo que eu vi pela explanação, toda a culpa é de um governo de 4 anos, um processo de 46. Só que nesse processo de 46, o PMDB foi governo com o Simon, com o Rigoto, com o Brito, com a Ieda, foi com a Ieda também, e com o Sartori. Se a gente fizer 5 vezes 4, dá 20 anos, ou seja, metade desse período foi o PMDB. E aí a culpa é do Tarso em 4 anos. E me chama a atenção ali quando apresenta ali que o único período em que se gastou menos do que se arrecadou foi no período Brito, porque vendeu tudo, né? Aí entrou o dinheiro das privatizações, aí equilibrou o caixa. Mas foi uma situação artificial para o momento. Era apenas essas manifestações aí. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereador Beltrão. Vereador Rafael. Vereadora Ana, a senhora me citou e eu concordo em muita coisa que a senhora falou sobre a questão da sua manifestação. Agora, vereadora, se marcou a senhora quando eu falava da educação, é porque é um tema que pauta meu mandato. E me marcou e eu votei no Tarso justamente por isso, que ele prometeu reformar 1.024 escolas e pagar o piso nacional dos professores, que foi ele que implementou o piso nacional dos professores. E político tem que ter vergonha na cara e prometer aquilo que pode cumprir. E ele não cumpriu. O que o Sartori fez foi mandar o professor procurar o piso tumeleiro. O que é o tumeleiro? É o salário parcelado. Então foi isso, vereador. E cobro, e cobrei, e vou continuar cobrando. De políticos que fazem promessas e não cumprem. E isso foi o Tarso fez. Obrigado. E fizeram também um impeachment que botou um quadrilheiro lá e que acabou com o piso agora, né? Então está tudo muito bem. Palmas para o PMDB novamente. Então, assim, ó, querem vender a casa para morar debaixo da ponte. Vai resolver o quê? Lamentável. Então, essa versão é a versão oficial do Búrigo, que não consegue fazer nenhum projeto, nem o PMDB não consegue fazer um projeto de desenvolvimento para o Estado. Era isso, senhor presidente.